que nos próximos dias o presidente Lula deve iniciar as negociações com aliados e membros de partidos da base no Congresso para viabilizar uma nova reforma ministerial, dessa vez mais ampla. O mesmo aconteceu em 2004, no primeiro mandato do petista. Segundo o jornal Estadão, interlocutores do Planalto dão como certa a reestruturação e dizem que o presidente levará em consideração 3 fatores para reorganizar a esplanada dos ministérios: o desempenho de seus subordinados, a participação de alguns deles nas eleições municipais e a possibilidade de ampliar apoios no Congresso Nacional. Renato Batista, segundo ano de governo e já uma segunda reforma ministerial, cadeiras que vão rodar lá nos ministérios em Brasília. Sempre que a gente vê esse tipo de notícia sobre reforma ministerial, a gente nunca está discutindo se esses ministérios eles desempenharam um bom papel ou não e se há necessidade desses ministérios existirem. Eu recentemente vi uma retrospectiva do Ministério da Pesca, sim, o Ministério da Pesca, ele voltou, sobre as ações que eles tomaram no último ano. E basicamente não havia nada. Quando eu vi a retrospectiva, eu fico me perguntando o que fizeram nesse ministério ao longo do último ano. A mesma pergunta eu faço para outros tantos ministérios da esplanada. Você vê o caso do Ministério da Igualdade Racial, do Ministério dos Direitos Humanos, que pouco fez. Aliás, nos casos de verdade de violação dos direitos humanos, o Ministério não falou nada. Eu gostaria de ver esse tipo de discussão se algum dia a gente discutirá o desempenho dos ministérios e não como aumentar o número de ministérios para que o presidente da República consiga obter mais apoio à base do fisiologismo, uma vez que nós sabemos que os partidos políticos brasileiros eles não têm agenda, não têm pauta, não têm horizonte, visão de mundo, muito menos, eles só querem saber de abocanhar uma grande fatia do orçamento para poder eleger os seus filiados nas eleições. Então, acho muito triste que a gente não vai ver uma mudança conforme a gente espera nos ministérios nesse ano de 2024. Comandante Farinazo, o que a gente pode esperar dessa reforma ministerial? Porque a gente sabe que tem muitos partidos que vão pleitear mais vagas, mais cadeiras, né? A gente viu na última reforma ministerial uma reclamação ali dos partidos mais ao centro, querendo mais participação no governo, como foi o caso, por exemplo, do Republicanos e do Partido Progressistas, que conseguiram, os dois partidos, ampliação de participação no ministério e entrando, de certa forma, na base do governo, apesar dos líderes desses partidos negarem. Como você enxerga essa nova reforma ministerial? Pois é, Kobayashi, eu acho que tudo no Brasil a gente vai na direção de tentar obter governabilidade, né? Porque o que acontece? Com esse monte de partidos, acho que ninguém sabe dizer quantos são aí, né? Porque varia o tempo todo. Se você não fizer esse tipo de distribuição de cargos, se você não fizer esse arranjo político, você não consegue governar. Então, eu penso assim, para dar certo, eu acho que para o Brasil ter uma máquina governamental mais eficiente, a gente precisa de fazer reformas que vão muito além dos meros 4 anos do governo de fulano e do governo de Beltrano. A gente precisaria de uma reforma constitucional, do enxugamento aí desses partidos. Mas eu não vejo esperança disso aí no futuro. Todas as vezes que a gente fala em mudança constitucional no Brasil, todo mundo grita, ninguém quer, que por mais que se reclame, a situação está cômoda para muita gente ainda. Agora, esses dias eu estava vendo um comentarista português falar sobre a crise institucional de Portugal, ele falou que é uma coisa que eu achei interessantíssima, né? Que hoje em dia, na verdade, como é que a política está funcionando? Você tem um partido que chega no poder e outro partido que tudo que vai tentar fazer nesses 4 anos é impedir que se governe. Olha, gente, dessa forma nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos uma democracia que ela é perfumada, ela é bonita, né? Só que funcionalmente não está dando certo. Principalmente, né? Vou roubar uma expressão aqui do Hélio Gaspari, principalmente para andar de baixo. E aí, Diego Tavares, o que esperar? Será que a gente vai ter uma ampliação ainda maior da participação do Centrão no governo federal? Daqui a pouco eles vão pedir a cadeira do presidente para tomar conta também, né? Olha, sem dúvida, Koba. Quando nós ouvimos falar em reforma ministerial, pode ter certeza que o Centrão tem parte do seu protagonismo. Mas eu quero fazer um meio contraponto aqui ao meu amigo comandante Farinazo, porque eu ainda tenho uma certa fé de que em Brasília muitas coisas funcionam ainda na base do relacionamento,
Até porque nós temos um exemplo bem recente, relativamente recente disso, que é o do presidente Michel Temer. Michel Temer tinha diversos problemas de governabilidade também, tinha suas implicações junto ao Poder Judiciário, mas ele conseguiu fazer muitas coisas sem ceder tanto para os partidos do Centrão, sem entregar tanto orçamento para os partidos do Centrão. Então, eu me pergunto, o Renato estava aqui criticando a atuação dos ministérios, dizendo que estão produzindo pouco. Eu acho que se tem um ministério que está produzindo pouco lá em Brasília, é o das relações institucionais. Porque, veja só, nós temos praticamente a necessidade que o Lula pague na frente toda a pauta que ele manda para o Congresso Nacional. E conseguiu aprovar poucas coisas. Teve derrotas retumbantes, aliás, nesse primeiro ano de governo, a exemplo do PL das fake news. Então, eu acho que está faltando um pouco de relacionamento, melhorar um pouco a conversa entre a Presidência da República e o Congresso Nacional. Talvez, se isso fosse feito de uma forma um pouco mais acertada, um pouco mais eficiente, o nosso orçamento não teria que sangrar tanto. E aí, orçamento, eu digo, emendas parlamentares, cargos e também ministérios. Mas eu concordo aqui com os meus colegas debatedores que, realmente, sempre que nós vamos discutir reforma ministerial, nunca é para discutir reforma de ministério na ponta da faca. É sempre para ampliação, mais cargos, mais espaço, mais poder. E isso eu tenho certeza que interessa somente à classe política, interessa muito pouco ao povo brasileiro.